Olá, eu sou a Carol Bowman, arquiteta. No vídeo anterior a gente conversou um pouquinho sobre como iniciar, como escolher um profissional de arquitetura para iniciar um projeto de uma casa. Hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa metodologia de projeto, a partir do momento que o cliente nos contrata para desenvolver esse sonho, para realizar esse sonho de construir a sua nova casa. Então já vai aproveitando, deixa seu like, se inscreve no canal e vem compartilhar com a gente esse conteúdo aqui também. Quando a gente fala de metodologia de projeto, a gente sabe que cada escritório tem a sua, não é algo engessado. E ao longo dos anos a gente também foi desenvolvendo uma maneira especial de poder trabalhar com os nossos clientes e com os nossos projetos. É muito importante que não se pulem etapas. E quando a gente também comenta sobre arquitetura personalizada e exclusiva, a gente está falando de 3 modalidades que a gente pode oferecer para os nossos projetos e para os nossos clientes. Uma é a modalidade do projeto arquitetônico, tudo que envolve o projeto executivo e construtivo da casa, né? As plantas, cortes, elevações, o processo de aprovação desse projeto junto à prefeitura. Uma segunda modalidade de projeto são os projetos de interiores, todas as especificações internas, tudo que vai ser utilizado dentro dessa residência, os materiais, as formas de colocação, até o mobiliário, seja ele fixo, sob medida, como também o mobiliário solto e decorativo. E uma terceira modalidade de projeto é a parte externa da residência, desde fachada, paisagismo, elementos arquitetônicos que a gente vai ter na casa, né, no espaço, como piscina, salão de festas, áreas externas que acabam compondo também a arquitetura desse projeto. Então, aqui no escritório, o nosso sonho sempre é sonhar com os clientes essas 3 modalidades de projeto junto, porque apesar de ser um volume muito maior de desenho, um volume muito maior, e às vezes até os clientes relatam, nossa, é muita coisa para a gente pensar, para a gente decidir, a gente sabe que o resultado final de uma casa que sai pensada desde o começo dessa forma, com todos os ambientes interno, externo, com o paisagismo, com iluminação, tudo isso conectado é que vai fazer com que esse projeto realmente seja diferenciado. Nessa metodologia de projeto, e quando a gente fala dessas 3 modalidades que nós oferecemos para os nossos clientes, justamente para que a gente tenha um projeto bem personalizado e exclusivo, nós dividimos as entregas desses projetos em 5 etapas. Quais seriam elas? A primeira etapa é o pré-estudo de ocupação, a segunda etapa é o estudo preliminar, a terceira etapa o anteprojeto, depois o anteprojeto legal, aquela que vai só para aprovação nos órgãos, né, prefeitura, enfim, liberação de alvará, e uma quinta etapa que são realmente os projetos executivos, aqueles que vão estar lá no canteiro de obras. É muito importante que essas etapas realmente sejam executadas nos seus momentos corretos, porque uma etapa de projeto depende da outra. E quando a gente está falando de um contexto que vai envolver arquitetura, interiores, paisagismo, área externa, se isso não for muito bem estudado desde o início, a gente se perde nas definições, algumas coisas que são importantes definir no começo acabam ficando para trás, então é super importante que essas etapas realmente sejam feitas e executadas dentro dos seus respectivos prazos, mas também de uma forma que isso se conecte e seja fácil para o cliente entender, mesmo sem ele ter visto absolutamente nada da residência, como que a sua casa vai ficar. O pré-estudo de ocupação é o primeiro contato que nós, profissionais, temos com o projeto. Então, muitas vezes, nós auxiliamos, inclusive, os nossos clientes na escolha de um terreno, de um lote, quando existe uma dificuldade em, de repente, até saber qual que vai ser o lote ideal para o projeto que o cliente deseja. Se existe essa possibilidade, muitas vezes a gente ajuda nessa definição, mas na grande maioria os clientes chegam com esse projeto, com esse terreno já comprado ou negociado. Esse é o nosso primeiro contato com o projeto. Muitas vezes para o cliente isso não é, ele já está namorando, pesquisando, sonhando com aquele terreno, com essa aquisição já há muito tempo. Mas para nós, a etapa do pré-estudo é realmente uma análise muito técnica do que a gente vai encontrar pela frente. Então, depois de feito muitas reuniões sobre o que vamos fazer, como vai ser projetado, em que a gente já sabe o que o cliente vai precisar desenvolver nesse projeto,
nós fazemos a análise técnica e documentacional desse lote, que é o contato com o projeto topográfico, né, as curvas de níveis, entender como que é o formato exato desse lote, se o terreno está em condomínio, se tem normas construtivas que a gente tem que adequar, ou então as normas realmente da região onde ele vai ser construída, né, zoneamento, a guia amarela, enfim, documentos em que a gente precisa analisar para ter os parâmetros técnicos iniciais para iniciar o projeto. Nessa fase não tem desenho, não tem perspectiva, não tem imagens, mas tem muito conteúdo importante, porque é nesse comecinho em que a gente está implantando o projeto e é nesse momento que a gente mostra para o cliente também quando o programa que ele nos solicitou, quantidade de quartos, se a casa é térrea, 2 pavimentos ou não, está adequado ao que é possível executar naquele lote. Outra questão importante no pré-estudo de ocupação é que é nessa fase em que a gente analisa a melhor implantação também do projeto em relação às nossas condições naturais no local, seja por questões de vento, sol, altitude, as possibilidades que o lote nos oferece para que o projeto seja melhor implantado. Então é super importante que haja, antes mesmo de se pensar na arquitetura em si, no estilo que ela vai ter, uma implantação assertiva em relação ao sol, por conta da privacidade, por conta do próprio percurso do sol, que muitas vezes ele acompanha a casa, né, ao longo dos ambientes que você vai utilizando também, os espaços internos. Então é bem importante que tudo isso seja feito muito antes de a gente ter os primeiros desenhos, as primeiras plantas do projeto. Além da questão do sol, a gente também analisa muito nessa primeira etapa a topografia do lote, o nível em que a gente pode implantar a casa, quais são as limitações que nós temos, se o terreno é aclive, é plano, se ele tem árvore, se ele tem bosque, tudo isso é muito técnico e ainda muito inicial, mas também super importante para que o projeto nasça realmente com as melhores condições de ocupação desse espaço. Essa é a parte em que a gente gasta mais tempo. Aí depois de toda essa conversa com o cliente, depois de termos conhecido o terreno, analisado toda a parte documentacional, o estudo preliminar basicamente é o processo de criação. E aí, claro, cada escritório, cada profissional tem a sua maneira de trabalhar, mas depois de toda essa conversa com o cliente, depois de já conhecer, de ter fotografado, visitado o lote, é o momento em que a gente vai criar realmente os primeiros desenhos, as primeiras plantas, imagens desse projeto. É para nós no escritório a fase mais longa, então é o tempo em que a gente fica mais concentrado realmente definindo possibilidades de projeto até chegar numa proposta que vai ser entregue para o cliente, que é daí realmente o estudo preliminar, aonde os clientes vão poder ver a imagem da casa, já vão poder ver também as plantas, vão ter uma ideia dos espaços, mas ainda sem muito comprometimento com a metragem em si fechada da residência, porque nessa etapa para nós é importante que a gente acerte a distribuição dos ambientes e também o estilo arquitetônico desejado pelo projeto. É nessa etapa do estudo preliminar que o cliente vai ter o primeiro contato com o projeto, é onde ele vai se imaginar, né, vai se colocar ali, vai ver, mesmo a casa não estando construída, todos os recursos que a gente pode usar, e aí a gente vai desde os softwares até croquis manuais, enfim, coloca tudo, todas as ferramentas que a gente tem à disposição dos nossos desenhos para fazer com que o cliente se conecte e se imagine nessa casa para ver se atende essas demandas. Mas é também a etapa onde todo o projeto pode sofrer alteração. A gente vai alterar esse estudo preliminar, vai modificar, vai fazer complementos, sugestões, alterações de layout ou mesmo de volumetria do projeto, quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque é um processo de criação. Eu diria que muitas vezes a gente pode ficar numa casa eternamente modificando, alterando esses projetos, mas às vezes alguns detalhes que nós pensamos, no momento em que a gente apresenta para o cliente, ele também tem uma ideia ou tem uma nova concepção daquilo que realmente ele imagina ou se imagina ocupando. Então é natural que nessa fase se façam ajustes e a gente sempre vai fazer quantos forem necessários até que o cliente dê o ok para nós e confirme, não, é assim que a gente quer o projeto. Aprovado o estudo preliminar, depois de quantas reuniões, quantas vezes a gente tiver que fazer essas alterações, esses ajustes para chegar no projeto definitivo, o anteprojeto é justamente isso, a gente colocar em medidas e em dimensões reais exatamente como aquela casa vai ficar. Se lá no estudo preliminar a gente tinha ainda um projeto muito voltado para atender as demandas estéticas de volumetria ou mesmo de distribuição dos espaços, é nessa etapa do anteprojeto em que a gente vai quantificar
isso. É nesse momento que a gente vai dizer para o cliente exatamente a metragem em que fechou o projeto, é nessa etapa que a gente vai apresentar os cortes, as elevações, vai mostrar os tamanhos das esquadrias, das portas, com medidas, com dimensões, porque já estamos nos aproximando de um momento de projeto em que já não se muda mais a arquitetura da casa, e sim só evolui e só se vai detalhando as etapas de uma complementação. Então o anteprojeto, ele poderia dizer assim que ele é um marco nessas etapas, nessas 5 etapas. Por quê? Porque aqui a gente fecha a metragem do projeto da residência, e quando a gente está falando das 3 modalidades de projeto, seja arquitetônico e interiores, nós também estamos falando de fechar com o cliente nessa etapa o layout interno desses ambientes. Ou seja, a gente já conversou sobre as disposições dos quartos, da cozinha, da sala, como que esses ambientes vão ser ocupados, quem são os usuários de cada espaço, como vão querer, né, fazer o seu uso de quarto, bancada de estudo, escritório. Tudo isso foi analisado junto com a arquitetura da casa lá no estudo preliminar, e agora vai se concretizando nessa etapa do anteprojeto. O anteprojeto legal é uma etapa muito curta para nós. Por quê? Porque na verdade nós temos o anteprojeto de obra, onde a gente definiu a metragem, onde a gente tem a casa praticamente completamente desenhada, em que nós vamos passar esses projetos, um modelo de projeto para os órgãos competentes, os órgãos públicos. Ou seja, toda a arquitetura, todo o projeto arquitetônico precisa ser aprovado. Se essa casa estiver em construção num condomínio, é nesse momento que a gente vai entregar esses projetos para serem aprovados no condomínio, para que o condomínio possa vistoriar todas as normativas, né, que delineam o projeto, e a gente colocar também o nosso projeto dentro dos padrões que são necessários entregar, por exemplo, para a prefeitura, para liberar o alvará de construção. Então, muitas vezes se confunde essa etapa porque o anteprojeto para o cliente, ele ainda tem cor, ele ainda tem imagens decorativas, e para a prefeitura nada disso importa. A prefeitura quer saber das normas, quer saber das medidas, das áreas, dos cálculos mais técnicos. Então a gente converte esse projeto do anteprojeto para o anteprojeto legal, porque ele realmente é um documento. É o documento que nós vamos protocolar no processo de aprovação da prefeitura, e ele tem basicamente só essa função: atender às normativas e às demandas da aprovação de projeto, seja do condomínio, da prefeitura ou de qualquer outro órgão que vá vistoriar essa construção. Bom, depois que a gente tem esse projeto legal aprovado, seja no condomínio, nas normas, na prefeitura, a gente vai transformar esse projeto num projeto executivo, que é aquele que realmente vai para o canteiro de obras. Mas enquanto a residência está em aprovação, por exemplo, para a liberação do alvará, a casa já não se muda mais. A gente está estudando detalhes de projeto, está estudando cor de fachada, definindo os materiais de interiores, porque existe um tempo em que esse projeto fica em processo de aprovação. E claro que a gente não vai ficar parado nesse meio tempo. É nesse momento exatamente que também a gente solicita e sugere para os clientes começar a busca por quem vai construir esse projeto. E aí, muito importante, junto com esse processo da definição da construtora, de quem vai executar, é a entrada dos projetos complementares, porque uma casa, ela não se faz só com o projeto arquitetônico. A gente tem uma demanda de projetos complementares que vão fazer com que essa casa fique em pé e funcione, começando pelo projeto de fundação, projeto estrutural, projeto elétrico, hidráulico, automação, ar-condicionado, enfim, é uma gama de projetos que, claro, tudo isso é muito escopo também do que vem dos projetos de interiores, mas existem aqueles que são essenciais, como de estruturas e de elétrico e hidráulico, de pontos elétricos e hidráulicos. Então é nesse momento, enquanto está terminando esse projeto de aprovação lá na prefeitura, que os demais projetistas estão trabalhando nos projetos complementares da nossa casa. Claro, aí a nossa base, todos esses projetos são desenhados em cima dos nossos projetos arquitetônicos, em que nós fornecemos isso para os projetistas e também fornecemos para ele toda a marcação de interiores, aonde tem que ser as tomadas, aonde tem que ser as luminárias, a ocupação, os elétricos, tudo isso já foi conversado com os nossos clientes e esses projetistas recebem esse briefing de trabalho para que isso possa ser convertido então nos projetos técnicos que também irão para a obra junto com o nosso projeto executivo. Esse processo de desenvolver os projetos complementares, ele é super importante para o resultado lá da construção, lá da obra. E por isso a escolha da construtora e desses projetistas também é parte
muito importante do nosso processo de projeto. Por mais que a gente vá detalhar todos os processos, por mais que a gente esteja cuidando desse projeto com todo o carinho, são eles que vão converter tudo o que a gente estiver pensando em cargas, em potências, em dimensionamentos, para que isso realmente funcione para os nossos clientes. Então é muito importante esse alinhamento com o construtor, é muito importante a gente poder contar com uma construtora de qualidade, que também entende e compartilha dessa mesma necessidade que nós temos de fazer a melhor experiência para os nossos clientes, porque tudo que estiver em projeto é resultado do que vai acontecer na obra lá na frente. E esse alinhamento, essa compatibilização do nosso arquitetônico com o construtor e com os projetistas complementares é fundamental para que essa obra inicie e flua dentro do que é esperado em termos de prazo, custos e também dos desejos, né, do cliente ter essa experiência de poder ver, né, o seu projeto saindo do papel e realmente sendo executado conforme ele foi planejado. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Aproveita para se inscrever no canal, deixa o seu like e venha acompanhar os próximos vídeos que inclusive vão ser lá, direto do canteiro de obras, quando todos esses projetos já foram aprovados e a obra está começando.